Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma live, nossa 7ª live começando agora. Nós vamos falar sobre Daniel, o espírito de excelência. Estamos começando dia 7, consagrando julho. Vou colocar isso aqui. Bom dia, Ana Carolina, Camila. Bom dia. Vão aproveitando, vão avisando o povo aí, vai mandando no Instagram de vocês também, convidando outras pessoas para participarem. A live de hoje nós vamos falar de Daniel, o espírito de excelência que morava em Daniel, né? Que ele buscou isso de Deus. E Aira, bom dia. O que vocês acharam da aula ontem com o pastor Gabriel Magalhães? Me conta aí. Enquanto eu estou salvando a aula de hoje, que eu coloquei aqui no Word e não salvei. Vocês gostaram da aula ontem com ele? Posso trazer mais convidados? Eu adorei ter trazido um convidado ontem. Eu acho que para mim o Gabriel somou muito, principalmente com os exemplos que ele foi dando. Para mim foi excelente. Que bom que vocês gostaram. Foi muito boa a aula ontem, eu aprendi muito com ele. Falando sobre Moisés. O que vocês estão achando dessa live, gente? Eu tô na 7ª live. E toda vez que eu abro uma live aqui, me dá um nervoso. Dá um frio na barriga. De mais uma live. Graças a Deus. 7º dia. E aí, tirando hoje, faltam 5 lives. Pra gente... Termina segunda, né? Segunda-feira. Finaliza, né? Dia 12. Segunda-feira, a última live. E o nosso personagem da segunda-feira, isso mesmo, dia 12, segunda-feira. O nosso personagem da segunda-feira é o ícone, o líder dos líderes. Nós vamos fazer uma live incrível falando sobre Jesus. Para finalizar com chave de ouro, nós vamos falar sobre ele. Fabiane, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar a nossa 7ª live de hoje. Nós vamos falar sobre Daniel, o espírito de excelência. Vamos orar para a gente começar? Meu Deus, meu Pai, nós te entregamos essa 7ª live nas suas mãos. Que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia seja sobre as nossas vidas. Que da minha boca flua rios de águas vivas, fluam as palavras certas para alcançar os corações, Pai. Que cada palavra seja como uma semente lançada em terra fértil, Pai. E que possa germinar 10 a 30, 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de proclamar e falar do Teu Evangelho, da Tua graça e do Teu amor. Que todos os líderes e empreendedores que por aqui passarem, Pai, possam ser ricamente abençoados em tudo que fizerem. E que o Senhor possa dar estratégia para que eles possam crescer, avançar e vencer. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.
Muito bom dia, Adriele. Tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Vamos para a nossa 7ª live. Nossa, eu tô adorando fazer isso aqui, tá? Por mais que eu fique nervoso, mesmo sendo a 7ª, eu ainda continuo nervoso. E eu tô adorando essas lives. Para mim tá sendo um destravar. Ontem eu estava até conversando com um amigo e eu falei exatamente isso com ele, que para mim está sendo um destravar, que é o que eu mais quero fazer nesse ano de 2026. Destravar, avançar, sabe? Que às vezes a gente fica muito na zona de conforto e a nossa zona de conforto não traz benefício nenhum, né? Não traz benefício. Então, para avançar, para crescer, não se cresce na zona de conforto, só se cresce na zona de desconforto, né? Então eu estou me colocando nessa zona aí de desconforto, fazendo essas lives, minha 7ª live da vida. Coloquei uma meta de fazer 50 lives esse ano. Então eu já estou cumprindo 12, né? Vai ficar faltando só 38 para o resto do ano todo. Então, nós vamos ter muito conhecimento, muita informação durante todo esse ano. Para quem trabalha com liderança, negócios, nós temos um grupo. Aí, ó, a Camila, você querendo nossa assessora. Nós temos um grupo no WhatsApp para quem quer entrar e quiser aprender um pouco mais sobre liderança, sobre negócios. O link desse grupo está lá na bio. É só você entrar, participar, não paga nada para participar desse grupo. E lá eu vou colocando alguns insights, algumas informações, ensinando algumas coisas. Então começamos esse grupo semana, né, no primeiro dia de aula. E vamos levar esse grupo para ter muito conhecimento e informação durante todo esse ano. E os projetos também que vão surgindo durante todo esse processo. Deixa eu só arrumar essa luz aqui. Então, vamos começar. A Camila até colocou ali, bom que lembrou aqui, ó. Nós começamos janeiro com Neemias, fevereiro com José, março com Paulo, abril com Josué, maio com Pedro, junho com Moisés e julho com Daniel. Isso mesmo. Isso mesmo, a nossa 7ª live falando de Daniel e o espírito da excelência. É isso mesmo, excelência é um espírito. Da mesma forma que a pobreza, a sujeira também é um espírito. Olha, então tudo de bom que Deus faz, o diabo tenta imitar ao contrário. Então, os espíritos de excelência de Deus, o espírito de excelência de Deus estava em Daniel. Então, tudo que Daniel fazia com muita excelência. E o que nós podemos trazer para os dias de hoje? Tudo que você faz, tudo que eu faço, nós precisamos de fazer com excelência. É o nosso melhor, é o nosso nome. Excelência traz autoridade. Excelência traz qualidade. Excelência diz muito sobre você. Vocês já perceberam que às vezes você vai em uma loja, você é super bem tratado. Eles vão lá. Eu contei esses dias, né? Que a gente comprou, a Tayla comprou uma torta. E antigamente, quer dizer, tem lugares, né? Que simplesmente você vai lá, busca a torta, eles vão te entregar a torta na mão. E você tem que sair com aquela torta lá dentro do carro, o trem balançando. E às vezes você chega no seu destino, né? A torta ou o bolo. Você chega no seu destino, aí a torta já tá toda torta, o bolo tá todo torto, aquele trem todo. E aí, esse tempo para trás, agora pro Natal, ela comprou uma torta. E aí nós fomos buscar essa torta. Gente, a torta veio dentro de uma caixinha com um suporte embaixo. Para não tremer, para não balançar. Para ela chegar no destino intacta. Na hora que eu já vi a Tayla vindo com uma sacola, tô assim, cadê a torta? Eu pergunto para ela. A torta estava dentro da sacola. E dentro da sacola tinha uma caixa
transparente, com um suporte embaixo e a torta no meio. Então ficou parecendo um presente, sabe? Era uma taça gigante, grande, dentro de um negócio de quadrado transparente com um laço em cima. Vocês não têm noção do tanto que estava bonito aquilo. Bonito, excelente e super prático de conduzir, de levar. Então, nós chegamos no lugar, eu não precisei de ficar dirigindo com medo, de passar num buraco, de passar num quebra-mola, porque estava super seguro, dava para ver que estava super seguro. A Tayla não precisou de ficar com aquele negócio na mão com medo. E aí a gente chegou no local, o negócio estava intacto. Um monte de gente elogiou e perguntou sobre o local. O que existe sobre essa empresa? Espírito de excelência. Fora que estava uma delícia, tá? Fora que estava uma delícia o que se vendeu. Essa torta estava uma delícia. Todo mundo falou, acabou a torta, inclusive. Então, isso é um espírito de excelência. Você, para a sua liderança, para os seus negócios, você tem levado o espírito de excelência? Existe o espírito de excelência no seu negócio? Aí você fala assim, Jefferson, então excelência é um espírito? Sim. E o que isso pode acontecer? Você pode clamar a Deus e pedir esse espírito de excelência. Porque se é um espírito, ele pode liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, tudo que você fizer, faça com excelência, porque você está construindo o seu nome. Você está construindo o seu nome. É só colocar uma balinha no balcão vai fazer diferença? É excelência para você? Uma água que você serve gelada é uma excelência para você? Tem lojas que você chega, as pessoas vão te oferecer água, mas elas não vão te oferecer água num copo de plástico. Elas vão te oferecer água numa taça. Isso é excelência. A pessoa que vem te trazer a água, ao invés de trazer a água, a taça na mão, coloca numa bandeja. Isso é excelência. Tem um cafezinho. E junto desse cafezinho ainda tem um biscoitinho. Isso é excelência. Então, às vezes são poucas coisas que demonstram para o seu cliente uma excelência. Uma excelência para ele. É um detalhe. Excelência, para mim, mora nos detalhes. Quando você chega nos lugares, você fica assim, uau, meu Deus, como que é excelente. Vou dar um exemplo do lugar que eu levo o carro para lavar. Você chega lá, se você quiser esperar, primeiro que eles já vão até você. Antes de você descer do carro, o cara já está na frente da porta. Aí você desce. Algumas pessoas que já estão acostumadas a ir lá há mais tempo, eles já chamam pelo nome, né? Que é muito importante, isso mostra excelência e traz uma importância, tipo assim, nossa, ele lembrou meu nome, que legal. Tipo assim, eu sou importante. Eu não sou mais um, eu sou importante nessa empresa. E aí, você sai do carro, ele vai até o computador, ele pergunta assim, até que hora você pode pegar o carro? Aí você fala assim, daqui 1 hora eu posso pegar o carro. Aí ele vai lá, anota 1 hora, anota o seu nome e pega seu número de telefone de novo. Por quê? Quando estiver dando próximo do carro ficar pronto, ele vai te mandar uma mensagem. O carro fica pronto em 5 minutos. O carro já está pronto. Então, você não precisa de ficar lá esperando ele lavar o carro. Se você quiser, tem um sofazinho, tem água, tem tudo lá. Olha isso. Num lava-jato. Tem água, tem café, tem tudo lá disponível para você ficar esperando. Mas se você não quiser, você pode ir embora, fazer alguma coisa, aproveitar essa 1 hora, 1h30 que eles gastam para lavar o carro, aproveitar esse tempo e voltar dali a 5 minutos, dali 1 hora, 1 hora e pouquinho, e ele vai te avisar. Olha, em 5 minutos o carro está pronto. O carro já está pronto. Aí tem vezes que às vezes eu aviso para ele, que eu viro e falo assim, nossa, eu posso buscar o carro daqui ainda 40 minutos?
Aí ele pode, não tem problema nenhum. Aí o que eles fazem? Eles separam o carro fica na sombra, debaixo de um telhado, para não sujar o carro. E aí você chega no carro, ele confere o carro com você. E o carro tá cheiroso, eles colocam um negocinho lá para deixar um cheiro no carro. Então, isso é excelência. Podia ser só uma lavagem, igual tem alguns lugares que é só lavagem. O cara vai lá, joga água por fora, esfrega, lava por dentro e acabou. Não, lá eles se preocupam em deixar esse cheiro no carro. Lá eles se preocupam com isso. Não cobram a mais por isso, mas entregam algo excelente. E aonde que é que eu levo o carro? No lugar excelente. Porque eu sei que eu vou deixar lá, eles vão cuidar do carro, o carro vai ficar muito limpo e cheiroso. Então, excelência é um espírito que você pode ter e pode levar para sua empresa e para sua liderança. Cuidado com detalhes. Os nossos clientes merecem isso. Os nossos liderados merecem isso. Deixa eu tirar essa blusa, que aqui tá frio, mas agora, com a live, esse tanto de luz me deu calor. Então, faz toda a diferença ser excelente. Ser excelente faz toda a diferença. Gregório, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui. Então vamos começar no ponto 1 de Daniel. Decida seus limites antes das oportunidades. Esse é o ponto 1. Decidir seus limites antes das oportunidades aparecer. Você entender o que você aceita e o que você não aceita antes de qualquer oportunidade. Porque as pessoas te respeitam pelos limites que você entrega. Você já viu pessoas que às vezes elas parece que elas estão sendo desrespeitadas? Mas elas só estão sendo desrespeitadas porque elas deixam aquilo acontecer. Elas deixam. As pessoas, sabe as pessoas que não conseguem falar não? E é tudo sim, 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 sim? E aí às vezes você tem a impressão de que tem gente que abusa. É por isso. É porque ela fala sim hoje, sim amanhã, sim depois. E aí depois ela não consegue mais falar não. Aí existem algumas pessoas que vão abusando dessas outras pessoas, mas porque elas deixam. Ninguém abusa de ninguém porque foi obrigado. Não. As pessoas vão dando essa liberdade. E uma das coisas que Daniel mais fez foi colocar limites nas coisas. Então, o Daniel, ele entendia o que ele fazia. Ele era um representante de Deus, ele afetava pessoas e ele sustentava sistemas. Então, ele participou de vários governos. Ele ajudou vários governantes. Mas ele tinha limites. Ele impunha limites desde o dia que ele colocou os pés pela primeira vez no palácio. Eu não vou me contaminar com esses alimentos. Eu só vou comer frutas e verduras. Não quero me misturar com as iguarias do rei. E aí, o guardião respeitou aquilo. Pode. Um limite. Ele colocou um limite. Eu não quero me contaminar com isso. E foi respeitado. Aí olha o que vem falar em Daniel 2,48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, presentes. E o pôs por governador de toda a província de Babilônia. Como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Olha isso. Ele foi colocado. Ele se afastou do que a multidão fazia, do que a multidão aceitava, colocou os seus limites e ainda se tornou governador. Na nossa cabeça, quem ocupa esse tipo de cargo são as pessoas que falam sim para tudo, que estão ali puxando o saco, mas não são. Não são, muito pelo contrário. Essas pessoas, muitas das vezes, principalmente por líderes
e empresários que têm essa visão empresarial, a gente não coloca os puxa-saco em cargo de liderança. Você não coloca puxa-saco em cargo de liderança. Você quer colocar pessoas que são excelentes e vão te ajudar a diminuir o seu fardo, a diminuir as suas responsabilidades. Quando eu penso em delegar, eu quero delegar para pessoas que são excelentes, não porque elas puxam o meu saco. Eu quero exatamente delegar para uma pessoa que eu falo assim, tô em paz. Tô em paz porque eu sei que essa pessoa faz. Não é porque ela puxa o meu saco, é porque ela é boa. É porque ela é boa, ela sabe o que ela faz. No entanto, que tem gente que às vezes você percebe que ela tá querendo uma promoção. Ela tá querendo subir. Mas às vezes não é ela que vai ganhar essa promoção. Muito pelo contrário. Às vezes é ela que não vai ganhar essa promoção. E aí a minha pergunta para você é: o que você tem feito na sua liderança ou nos seus negócios que é excelente? O que te faz destacar do seu concorrente? Ou você é mais um no meio da multidão? Mais um. Ah, o meu concorrente, ele não faz nada. Você também não faz. Para, às vezes, de olhar para o redor e começa a olhar para o seu negócio. O que eu posso fazer que vai me destacar? O que eu posso fazer que me torna excelente no que eu faço? Que todas as vezes que pensar em chocolate, elas vão pensar em mim. Todas as vezes que falar sobre roupa, vão pensar em mim. Todas as vezes que vão pensar em estética automotiva, em lavagem de carro, vão pensar em mim. O que me destaca dos outros? Então, eu vou voltar no exemplo do Lava Jato. Às vezes, se ele cobrasse até um pouco para mais, eu nem deixaria de levar o carro lá. Pela forma como eu sou tratado e pela forma como eu sei que o carro vai ser entregue. É muito excelente. É muito excelente. É muito bom. É muito bom. Então, assim, o que eu posso fazer? Quem tem um espírito de excelência assume responsabilidades antes de exigir reconhecimento. É sobre isso. Quem tem esse espírito de excelência, essa pessoa, você já olha para ela diferente. Você vê assim, uau. Ela já tem uma autoridade, parece que dentro dela. Por quê? Ela tem a identidade dela formada e ela sabe que o que ela está fazendo é uma excelência que já mora dentro dela. Ah, Jefferson, como é que eu faço para ter o espírito de excelência? Como é um espírito, você pode orar e pedir ele a Deus. Da mesma forma que Deus deu a Daniel o espírito de excelência, ele pode dar a você. Outra coisa, você pode começar a fazer alguns movimentos para você ser excelente. O que você pode fazer para se diferenciar da manada toda do seu mercado? O que você pode fazer para se diferenciar dentro da empresa que você trabalha? O que você pode fazer para ser excelente? Só colocar o produto dentro da sacola é ser excelente? Só entregar a torta é ser excelente? Então, o que eu posso fazer? Eu acho que a primeira pergunta que tem que ficar: o que eu posso fazer para ser excelente? Acho que esse é o X da questão e nos tempos atuais. Principalmente quando você olha para a internet. Às vezes você olha para a internet e você vê mais do mesmo o tempo inteiro. As mesmas informações, os mesmos produtos, do mesmo jeito. Aí quando tem alguém que embala aquele produto, eu vou até um curso, você vai vendo aquele monte de gente vendendo curso de venda, curso de venda, curso de vendas, curso sobre vendas. Aí de repente uma pessoa fala algo diferente. Olha, eu ensino a vender de forma que você vai trabalhar 4 horas por dia. Aí todo mundo... Eu ensino você a não ficar vendendo produto de R$40. Eu te ensino a vender produto de 6 mil. O que é isso de diferente? O que está te fazendo diferente? É sobre isso.
sobre essa diferenciação dos demais. Então, o espírito de excelência tem que pairar sobre você. Eu gosto muito de trazer esse exemplo. Para quem não sabe, eu sou pastor de uma igreja, a igreja chama Boas Novas aqui em Belo Horizonte. E nós tratamos algumas áreas da igreja como uma empresa. A igreja é uma empresa, né? Tem um CNPJ, paga impostos, né? Paga aluguel, paga algumas coisas. Não todos os impostos, mas paga alguns impostos. E nós trouxemos para dentro da Boas Novas esse espírito de excelência. A Boas Novas tem esse espírito de excelência desde o seu nascimento. E trouxemos para dentro processos. Os ministérios têm processos. Os ministérios, eles têm manuais igual a empresa. Você já disse, mas por que tem que ser igual a empresa? Porque tem que ser excelente. Por que as empresas vão ter manuais, POPs de treinamento, né? Procedimento operacional padrão, vão ter treinamentos e na igreja nós não vamos fazer? Muito pelo contrário. Na igreja nós temos que ser mais excelentes ainda, porque nós estamos recebendo visitantes o tempo inteiro. Nós estamos recebendo pessoas de vários lugares para nos conhecer. E a organização interna, que faz com que a gente seja mais excelente. Então, o que te diferencia como excelência? O que te traz? Igual agora em 2026 nós estamos com várias ideias para colocar em prática durante esse ano, para que sejamos mais efetivos, mais excelentes. A gente não está pensando nas outras igrejas. Nós só estamos pensando em sermos excelentes. Entendeu? Em continuarmos sendo excelentes e entregar para as pessoas uma experiência em tudo que ela passar dentro da Boas Novas. A Fabiana colocou aqui, inclusive esse espírito de excelência que sempre me chamou a atenção na Boas Novas. E com isso sou membro de lá. Olha que legal, Fabiana. Que bom. Glória a Deus. Exatamente. Nós temos esse espírito de excelência dentro da Boas Novas. Em fazer tudo com excelência. Sabe? Desde um banner da internet até o cafezinho da porta. Uma menina te dando um sorriso. Dos nossos voluntários todos padronizados, arrumados, com sorriso no rosto. Tudo isso é um espírito de excelência. Os nossos guardiões, agora nesse tempo de chuva, indo buscar as pessoas com guarda-chuva no carro. Tudo isso é um espírito de excelência que nós trazemos para o nosso dia a dia, para que faça a diferença. Então, qual é o espírito de excelência que você pode orar para você ter e qual é essa excelência que você pode trazer para o seu negócio? Sabe, detalhe, a excelência mora nos detalhes. A excelência mora nos detalhes. Eu chego às vezes nos lugares assim, ó, eu reparo muito, né, as coisas. Então eu já chego nos lugares assim, olha que legal isso aqui, olha que legal aquilo dali. Tem coisas que eu até anoto, né? Porque tem coisas que você pode virar e falar assim, eu vou copiar isso. Porque tem lugares que você chega que você fala assim, uau, é diferente. É diferente. Esse lugar aqui é diferente. Por quê? Tem o espírito da excelência. Aí a Camila falando, os guardiões são maravilhosos. Isso, os guardiões estão ali. Em um dos pontos que eles menos são enxergados. Vocês não sabem o tanto de BO que tem ali nos guardiões. De pessoas que tratam eles mal. De pessoas que acham que eles... Enfim, eu não quero ficar falando sobre isso, mas eu quero falar do nosso espírito de excelência. Então, levar um guarda-chuva e abrir uma porta de um carro, uma pessoa descer, isso é um espírito de excelência. Então, nós temos isso em cada detalhe. E você pode levar para a sua liderança e você pode levar para a sua empresa. Que vai te destacar dos demais? O que vai fazer o Jefferson falar assim, nossa, eu vou indicar, quando alguém me perguntar sobre isso, eu vou indicar esse fulano. Quando eu comprar uma pizza e eu vejo assim, uau, que excelência. O que vai fazer eu indicar ele para outras? É a excelência, é os detalhes, é o mimo.
que às vezes mandou que você nem esperava. Então são essas coisinhas que vão fazendo toda a diferença. Olha que legal. A gente assina o Super Coffee. E vira e mexe, o Super Coffee manda um presentinho. Esse tempo atrás chegou uma caneta bonita, Super Coffee, com um cartãozinho, falando sobre o privilégio que a Super Coffee tem em ter a gente, enquanto cliente. Aí agora, esses dias para trás, chegou uma agenda. Um planner, na verdade. Pro ano inteiro. É tipo uma agenda, né? Pro ano inteiro da Super Coffee. Dentro de um... Não só chegou a agenda. Ela chegou dentro de uma caixa. E dentro dessa caixa, além da agenda, a agenda estava empacotada. Então tudo isso vai gerando uma experiência. Primeiro, essa gente não estava esperando. Segundo, te gera uma experiência. Você diz assim, uau, vou continuar assinando Super Coffee. Porque vale a pena. Aí você não para. Porque eles vão gerando experiências nas pessoas. Então, esse é o espírito. Você precisa ter o espírito de excelência. Isso está em Deus e Ele te dá. Você precisa de orar e de buscar. Igual que eu acabei de ver o Wesley aqui entrando. Meu amigo, seja muito bem-vindo. O Wesley é contador, se eu não estou errado. O que ele pode fazer para diferenciar? Não é isso, Wesley? Você é contador. Coloca aí para mim. O que ele pode fazer para se diferenciar dos demais contadores? O que ele pode entregar para mais que uma empresa indica o Wesley para outra, ou às vezes já até faz, né? Eu acredito que faça, porque ele é muito excelente, que um indica para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro. Eu vou aproveitar que minha esposa entrou aqui agora. Ela é uma das que tem o espírito de excelência. Ela é coach, então ela mentora várias mulheres. Então, todos os lugares que eu vou, às vezes nem a pessoa nem é uma mentorada dela, mas ela deu uma atenção para aquela pessoa. Ela ouviu e ela deu uma direção. A preocupação, o carinho que tem com as mulheres. As sessões, às vezes, eram para ser, né, no contrato, eram para ser 1 hora, 1 hora e meia. Aí tem sessão que ela faz que dura 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, por causa da preocupação que ela tem com aquela vida, com aquela pessoa. Então, isso, no final das contas, é um espírito de excelência. Ela está entregando muito mais. Ela podia, na hora que desse 1 hora e meia de atendimento, acabou o seu tempo, um beijo no seu coração, tchau. Não, mas ela se preocupa com aquela pessoa. Ela entrega mais, ela faz mais. Existe um over delivery, vamos colocar assim. Ela entrega mais, porque é um espírito de excelência. São detalhes, sabe? Que ela entrega de vez em quando. Eu falo assim, amor, o que você está fazendo? Ela está mandando mensagem para as meninas, para saber como elas estão. Detalhe, ela podia simplesmente tratá-las como pacientes, né? Vou colocar essa expressão. Como clientes. Não. Elas são mais do que isso. Então, esses detalhes vão fazendo a diferença. E aí, o que acontece? Uma fala com a outra, que fala com a outra, que fala com a outra. E aí, de vez em quando, ela até brinca assim, nossa, não sei de onde a fulana apareceu. Mas é porque uma comenta com a outra, que comenta com a outra, que chegou aqui. Então, são detalhes. Excelência. Seja excelente. O que você pode entregar como excelência? O que você pode entregar para mais? Vamos para o ponto 2. Execute com constância, não com emoção. Gente emocionada vai fazer 1, 2 vezes e vai parar, porque a emoção vai passar. Gente constante. A excelência mora na constância. Então, você faz todos os dias. Todos os clientes são tratados de formas iguais. Aí o mesmo cliente que você entregou a torta, não vou colocar o exemplo da Super Coffee,
Você acha que a Super Coffee mandou só para alguns clientes a agenda, o planner? Não, ela mandou para todo mundo. Mandou para todos. E com certeza, maioria das pessoas, vou colocar ali que 90%, devem ter ficado muito felizes em ter recebido um presente que ela não esperava para o seu ano de 2026. E um planner é caro, tá? Porque é de espiral, capa dura, é um planner muito bonito e elaborado. Desculpa. A Camila falando, ela é dedicada, paciente e extremamente competente. Amém. Essa é minha esposa. Você escreveu aí, pode colocar assim, igual a Tayla. Por isso que eu tô puxando saco de minha esposa, mas não é de verdade isso. E aí, são esses detalhes. Igual quando às vezes você vai numa loja de roupa. Tem loja que só vai pegar aquela sacola de papel, porque agora todas têm, né? Sacola de papel. E vai jogar sua roupa lá dentro. E vai colocar sua roupa lá. E vai te deixar embora. Tem lojas que elas vão pegar sua roupa. Elas vão embrulhar num papel. Primeiro, vão dobrar ela bonitinho. Vão embrulhar naquele papel mais fininho, que eu esqueci o nome agora. Vão colocar ela com cuidado. Não vai jogar dentro da sacola. Vai colocar com cuidado dentro da sacola. E borrifa um cheirinho ainda na sacola. E ainda pega e passa ou um adesivinho ou um laço na sacola. Pegam a sacola fechada e te entregam na sua mão. Ou te levam até a porta e te agradecem. Obrigado. Volta sempre. Olha que experiência. Olha que experiência. Então, é gerar essa experiência todos os dias, com todos os clientes. Todo dia. Todo dia. É o poder do todo dia. É o poder do todo dia. Então, Daniel fazia tudo isso quando ninguém via. Daniel, quando ele era jovem, quando ele foi velho, sobre os governadores bons e ruins, ele era o mesmo. Mesmo quando ninguém estava vendo, Daniel estava lá, fazendo a mesma coisa. Olha o que diz em Daniel 1:20. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Então a gente pode também deduzir que a excelência ela vem carregada de sabedoria e de inteligência. Porque a pessoa gerou novas experiências. A excelência ela vem carregada com outras coisas juntas. Eu gerei toda essa experiência, sacola e tudo. Mas a forma de conversar, o tom da conversa, o que eu converso, também faz diferença. Também faz diferença. Quando chega um cliente, eu falo do vizinho, que é meu concorrente, e eu começo a falar mal dele, ou eu começo a perguntar e a falar sobre o produto? A pessoa entrou querendo comprar o produto, ela quer o produto. Eu percebi que aquele cliente, ele está um pouco, parece que triste. Posso perguntar para ele se está tudo bem com ele? É óbvio. É óbvio. Isso é excelência. Está tudo bem? Posso te ajudar com algo? Percebendo que você é um pouco triste? E aí a pessoa vai falar. Olha, está acontecendo isso, essa das vezes. Você pode ajudá-la naquele momento. Você pode ser boca de Deus para ela naquele momento. Vocês lembram que numa das primeiras lives eu falei que aonde você está plantada, ali é o reino de Deus estabelecido naquele lugar. É o reino de Deus estabelecido naquele lugar. Então, você não tem só uma loja. É o reino de Deus. É uma igreja estabelecida por você. E aí, Cris, bom dia, meu amigo. Que bom ter você aqui.
É o Espírito de Deus. O Ian também. Seja bem-vindo, Mariane. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está com você. A gente tem essa mania, né? De achar que Deus só vai se mover quando você está na igreja. Que você só tem que servir quando você está na igreja. Não. Jesus veio para a terra para servir. E nós vamos servir só dentro da igreja? Muito pelo contrário. Nós não fomos chamados para ficar presos dentro de 4 paredes. Nós fomos chamados para fora. Então, o seu lugar de trabalho, a sua empresa é uma igreja porque você está lá. Você é boca de Deus. As pessoas que passarem por você, essas pessoas precisam ouvir uma palavra. Essas pessoas estão ansiando por uma palavra. E aí, como não falar que tudo isso é um ponto de pregação? É o reino sendo estabelecido para a vida dessas pessoas? Então, não perca tempo. Seja excelente. Excelência não é um dia bom, é um padrão que você sustenta. Todo dia. Todo dia. O que você pode fazer para incrementar o que você já faz? Para melhorar a experiência do seu cliente. Para fazer com que ele saia de lá assim, uau, que lugar incrível. Eu tenho que voltar aqui. Não posso ficar sem vir aqui. O que você pode fazer com isso? Ponto 2. Construa reputação antes de autoridade. Olha que legal. Você construir sua reputação antes de ter autoridade naquilo. Jefferson, mas como que constrói reputação? Fazendo todo dia. Você falando o que você vai fazer e fazer. Você cumprindo aquilo que você fala. Você está construindo sua reputação. Se você disse que ia pagar, pague. Se você disse que você ia, vá. Isso você constrói reputação. As pessoas olham e falam assim, o Jefferson tem palavra. Não, pode ir lá que o Jefferson resolve. Porque ele sabe fazer isso. Você vai criando essa reputação antes de ter autoridade. Já percebeu que algumas pessoas, você olha para a internet, você assiste na internet e fala assim, uau, a pessoa tem autoridade. Não é só a postura, é o jeito que ela fala, é como ela fala. E se você pega o Instagram dela, você vai vendo que existe uma coerência nas falas dela com o que ela vive. Porque tem gente que você olha isso na internet, aí você vai lá, mexe no Instagram da pessoa que você, não, gente, a pessoa está falando de emagrecimento, olha o que ela está comendo. Ela está falando de emagrecimento, mas olha a vida dela. Ela está falando de treinar, mas ela não vai treinar. Ela não treina, ela não posta um treino. Tem que ser coerente. As coisas precisam ser coerentes. E hoje a internet nos mostra isso o tempo inteiro. Que tem gente que só fala, ela quer vender um curso dela, ela quer ficar rica. Mas ela não faz aquilo que ela fala. Então, ser coerente, você constrói reputação sendo coerente. E aí, em Daniel 1:8 diz assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar com aquilo. Isso mostra a reputação dele. Eu não vou me contaminar com o ambiente. Se todos os meus concorrentes estão fazendo isso, eu não vou fazer porque isso não me cabe. Eu vou fazer de outra forma, que para mim é excelente. Ah, mas todo mundo só lava o carro por dentro, por fora e não coloca um cheirinho. Eu vou colocar o cheirinho, eu vou abrir a porta para o meu cliente entrar, eu vou me preocupar com o horário, se ele vai ficar aqui me esperando, eu vou trazer uma experiência para ele, e se ele não for ficar aqui esperando, eu vou trazer uma outra experiência para ele. Experiência. Experiência vai te dando autoridade, vai formando a sua reputação. E aí você vai em qualquer lugar, eu vou
dar o exemplo desse lugar que lava o carro, desse lava-jato, que na verdade é uma estética automotiva. Eles lavam todo tipo de carro. Você vê lá carro mais simples, como você vê carro mega caro. Mas está sempre cheio. Você pode ir lá de segunda a sábado. Sempre cheio. Porque ele criou uma autoridade de entregar na hora, de preocupar com o cliente, de entregar um trabalho de excelência. Então, ele criou essa autoridade. E a autoridade, ela é uma identidade. Que as pessoas vão virar e falar assim, uau, que excelência. Nossa, como ele é bom. Como eles são bons. Daniel sabia quem ele era antes de saber aonde ele estava. Então, Daniel tinha convicção. Imagina, Daniel simplesmente falou com o líder dos eunucos, não. Eu não vou querer comer dessa comida, eu não vou me contaminar com isso. O Senhor me permite não comer? Ele tinha identidade formada. E quantas vezes na nossa empresa, no nosso dia a dia, a gente abre mão da excelência porque alguém falou alguma coisa ou porque você quer vender mais e aí você abre mão da excelência de um outro lado, ou porque alguém te sugeriu, alguém que não sabe nada, sabe aquelas pessoas que não construíram nada na vida que é dar palpite? E aí você vai na conversa dessas pessoas. Quem não tem identidade clara se adapta demais a pertencer a qualquer lugar. Você tem que tomar um cuidado com isso. E o último ponto, excelência sem orgulho. Né? Deixe Deus sustentar o seu posicionamento. Foi o que Daniel deixou fazer. Que aí Deus foi levando Daniel a altos lugares. Às mesas, aos governos, porque ele era excelente em tudo que ele fazia. Ele sabia para onde Deus estava levando ele. Ele tinha uma identidade formada. A sua identidade traz identidade para a sua liderança, traz identidade para o seu negócio, traz identidade. Então Daniel nunca se autopromoveu. Você pode ler o livro todo de Daniel, ele não fica falando, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Ele não fala, hora nenhuma. Muito pelo contrário. Ele tem tanta identidade que ele fala, não vou comer essa comida, não vou fazer isso. Mas aonde ele passou, ele deixou a marca dele. Ele deixava os resultados falarem por si só. Ele ia, ajudava e ia embora. O próprio rei fala da sabedoria de Daniel. Então, ele foi se tornando governador. Ele ia até as mesas dos grandes governadores, sentava com eles e dava direções. Por causa do espírito de excelência, o espírito de governo que havia dentro dele. Aí em Daniel 6:4 diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha isso, vou ler de novo isso. Daniel 6:4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha isso. Por quê? Daniel era íntegro. Ele tinha sua identidade formada. Ele era inteligente, ele era sábio, ele era excelente. Então ele não deixava brecha. Ele não ficava dando jeitinho. Ele não ficava de conversinha. Ele era íntegro. Então quando você traz essa liderança íntegra, sem ficar dando brecha, sem ficar fazendo com uma coisa, com outra coisa, porque a gente acha que o cliente não vê. Mas eles percebem quando você trata uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro jeito. Eles percebem. Então,
é tratar todo mundo igual, é ter sabedoria em conversar com cada um desses clientes, seus liderados. Você acha mesmo que eles não veem que às vezes tem um tratamento diferente para um e para outro? Tudo bem que em alguns casos isso merece, porque é a responsabilidade ou o jeito que aquela pessoa tem. Mas normalmente precisa ser uniforme. Essa conversa com os liderados, esse contato com eles. Óbvio, com um você vai ter um pouco mais de carinho, com o outro um pouco menos. Mas isso não precisa de ficar tão aparente. Então, o que você precisa de fazer? O que eu preciso de fazer para sustentar esse posicionamento, para sermos excelentes em tudo que fizermos? Excelência verdadeira não precisa de marketing exagerado. Já perceberam isso? Tem gente que é tão excelente que por si só o nome dela já vai sendo difundido por onde que ela passa. Já vai sendo difundido. Ela vai ficando famosa só pela entrega dela. O quanto ela é boa. Então, vai ocorrendo. Ela não precisa ficar o tempo inteiro fazendo tráfego pago, enchendo o saco, aparecendo na sua timeline toda hora. Porque ela já é excelente. Então, isso vai reverberando sozinho. Aí eu quis trazer um ponto. O que não é espírito de excelência? Perfeccionismo. Não é espírito de excelência. Aquelas pessoas muito perfeccionistas, ai, tem que estar assim, aí que o vaso, ela gosta do vaso assim, mas o vaso está um pouco assim, aí ela tem que ir lá e virar. Ah, Jeff, isso é toque. Não, também é perfeccionismo. Ela é perfeccionista. É diferente de ser excelente. Perfeccionismo, ela vai achar defeito em tudo. Excelente, a pessoa vai sempre resolver o problema e fazer mais. Entregar mais. Ser mais excelente. Entregar algo para mais. Então, perfeccionismo não é espírito de excelência. Espírito de competição não é espírito de excelência. E também viver para ficar agradando todo mundo. Isso não é espírito de excelência. Aí você quer agradar o fulano, você quer agradar a beltrana, o ciclano e assim por diante. Isso não é espírito de excelência. Espírito de excelência é fazer todo dia algo que vai marcar a vida daquele cliente. Que vai fazer com que ele olhe e fale assim, uau, que tratamento. Uau, que lugar excelente. Sabe quando você chega nos lugares, já foram na Trousseau, você chega lá, tem um cheiro no ambiente, tá tudo milimetricamente nas prateleiras organizadinho. As atendentes não estão debruçadas no balcão, estão todas alinhadas. Você chega lá, um sorrisão no rosto, uma loja cheirosa. Aí você fala que você quer um edredom, a pessoa já está te falando que também tem um travesseiro que combina, e vem trazendo e eles vêm te amarrando. Aí na hora que você queria levar um edredom, você está levando meia loja. O espírito de excelência junto com vendas, com uma equipe de vendas treinada. Então o que eu preciso de fazer? Ah, Jefferson, às vezes eu fico sem ideia. Vai no shopping. Vai no shopping. Visita lojas ou empresas que têm o mesmo padrão que você, que fazem as mesmas coisas que você, para você pegar ideia. Joga na internet. Olha no exterior o que eles estão fazendo lá, que você pode trazer de ideia para a sua empresa. Então, faça com excelência, para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, uau, que excelência. A Bíblia, em Eclesiastes 9:10, vem falar, tudo quanto fizer a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha isso. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esse pedacinho, algumas Bíblias vêm falar que faça de todo o seu coração. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Afinal de contas, o cemitério, né, é o lugar onde vários sonhos estão mortos. É o lugar dos sonhadores. Várias pessoas ali não realizaram nada. Ficaram só sonhando, sonhando, sonhando. Quantos sonhos foram mortos, né, junto com aquelas pessoas? Elas não realizaram porque ficaram com medo de alguma coisa. A Eline disse aqui: quando montei meu negócio, eu fiz o uniforme. Parece simples, mas todos elogiam. É sobre isso, Eline. São esses detalhes de limpeza, igual a Eline, ela mexe com chocolate doce, né? São algumas coisas que vão fazendo toda a diferença. Sabe? Igual a Eline, eu lembro do negócio de chocolate que ela levou, que era na colher, não é isso? Na colher. Sabe? A colherzinha, a forma, até o jeito de colocar na colher, isso faz toda a diferença. Sabe? Não deixar aquele negócio derramando. Sabe? É um chocolate mais consistente, que é gostoso, mas quando você coloca na colher, tá durinho. Sabe? A pessoa... Açaí e sorvete também, olha aí que legal. Então, é essa experiência quando a pessoa olha e fala assim, uau. Sabe? Não tá aquele trem derramando, tá certinho dentro da colher, ainda joga um granulado, ainda joga alguma coisinha que dá uma experiência melhor para aquela pessoa, para aquele cliente. Então, ser excelente. Tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração. Faça o seu melhor sempre, em tudo que você se propuser fazer. Aí existe o espírito de excelência. Excelência. Excelência, como eu disse, para a gente finalizar. Excelência tem um posicionamento. Excelência traz autoridade, identidade. O Romário tá aí. Seja bem-vindo, amigo. O Romário, ele é visagista e ele é barbeiro. Vocês não têm noção da excelência da barbearia do Romário. Eu corto o cabelo lá com ele. A excelência, sabe? Desde a conversa até o corte de cabelo é excelente. Chegar, você tem uma água com gás, ele te oferece água, ele te oferece café. O local é agradável. Então tudo isso é limpo na casa de barbearia, cheio de cabelo no chão. Então tudo isso é um espírito de excelência. É um espírito de excelência que ele tem uma barbearia dentro de um prédio, numa sala comercial, não é de uma porta para a rua. E toda hora que você está lá, chega alguém. Tem mais um. Tem mais um. Então, o que você precisa de fazer para ser excelente também? Então, esse espírito, excelência é um espírito. Se você não tem, se o seu negócio está precisando se destacar, se a sua liderança está precisando se destacar, primeiro, ore a Deus e peça o espírito de excelência. Segundo lugar, busque informações para que você possa trazer essas experiências de excelência para o seu negócio. Procure negócios que já estão há mais anos no mercado e que trazem experiências e que são excelentes do seu mesmo nicho. Procure isso, procure essas informações, aprenda com quem já está. Não tem problema. Gente, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Na verdade, nada se cria, né? Tudo se copia. Tem esse ditado e é verdade. Para que você vai ficar inventando a roda, sendo que já tem gente que já validou aquilo? Faça. Depois você pode ir complementando, pode dar o seu jeitinho. Não precisa ser exatamente aquilo. Você coloca o seu jeito, suas características naquilo. Então seja excelente. Seja excelente em tudo que você se propuser fazer. E para a gente finalizar... Espera aí que... Brequei aqui. E para a gente finalizar, hoje é a nossa 7ª live. Nós estamos falando sobre Daniel, que tem o espírito de excelência. Então nós falamos aqui, né, sobre esse espírito, que nós podemos orar e ter ele sobre as nossas vidas. Então, decida seus limites antes das oportunidades. Já coloque não, já fale não. Já sabe o que você faz, o que você não faz.
Sabe igual quando você chega em alguns lugares, você fica perdido. O que eles fazem de verdade? Tem tanta coisa, tem tanta opção. Você fica assim, vocês sabiam que é comprovado que quando você fica dando muitas opções de um mesmo produto para o cliente, às vezes ele vai embora, ele deixou de comprar, não porque ele não queria, mas é porque era tanta opção que ele não sabia escolher. E aí você pode pegar algumas lojas, ou elas têm um mix de produto menor, mas tem várias cores, ou aquelas lojas, ou alguns lugares têm um mix que é grande, mas elas têm poucas opções de cores. Para quê? Para que você não fique doido na escolha daquilo. Aí você vai gerando um monte de dúvida. Aí eu vou dar o exemplo aqui da Eline, que mexe com chocolate, sorvete e tal. Às vezes o chocolate, você quer o belga, o amargo, isso, aquilo, assado. A pessoa fala assim, meu Deus, eu só queria um chocolate. Eu só queria um chocolate. Aí você fica falando um milhão de coisas. Às vezes é só perguntar. Sim, você gosta dele mais amargo ou você gosta dele mais docinho? Você pensou num chocolate um pouco mais para amargo ou um pouco mais doce? Sempre quando você vai trazendo só 2, 3 perguntas, você dá fica mais fácil da pessoa decidir. Ela já fica com uma resposta. Igual eu vou dar esse exemplo da Eline. E ela pergunta para o cliente, tá, vai ser o chocolate na colher, mas você pensou nele um pouco mais amargo ou você gosta dele mais doce? Olha, você deu 2 opções. Agora imagine ela. Você prefere o chocolate belga, o chocolate amargo 70%, o chocolate tal? Então, sim, são essas coisas. Para que dar 20, 30 opções para o cliente? Ele não vai saber escolher. Ele vai ficar na dúvida, ele vai gastar mais tempo e às vezes ele vai embora sem comprar, sem finalizar. Sempre coloque 2, 3 opções. Não precisa de passar disso. Vai por mim. Vai por mim. E existem estudos sobre isso. Quando você vai dando um leque de opção. Você já foi num restaurante que às vezes o cardápio não tem fim? Você fica cansado. Você fica cansado de olhar o cardápio. E aí no final das contas, quase que você nem compra. Quase que você nem compra. Você diz, meu Deus, eu só queria um macarrão. Entendeu? E aí o macarrão é a última coisa, mas você viu tanta coisa no cardápio que te cansa. Aí você quer ir embora. Então, sim, é pensar nisso. Não precisa. Ah, mas eu preciso de variedade. Não precisa. Não precisa. Vai por mim. Não precisa. Vai dando 2, 3 opções. É o suficiente. Se a pessoa vai tendo 300 opções, ela vai acabar não decidindo por nada. E você vai perder aquela venda, você vai perder aquele cliente. E excelência também entra nesse ponto de dar poucas opções para as pessoas pensarem menos. Quando você fica exigindo demais que a pessoa pense demais, aí você vai correndo um risco, você está indo para um limbo que eu não sei se você vai conseguir segurar isso, tá? Execute com constância, não por emoção, então faça todo dia, tá? E com todos os clientes. Construa reputação antes de autoridade. Construa personalidade. A sua marca tem que ter personalidade. É o Guilherme falando. Quando tem muita opção, existe uma grande chance de pedir um produto e sair dali na dúvida se fez a melhor escolha. Isso afasta o consumidor. Exato. E ainda quando se compra, né? Você fala assim, meu Deus, será que era isso mesmo que eu tinha de ter comprado? Então, tome cuidado em oferecer. Eu sempre gosto de, tipo assim, aqui, ó, tem tantas opções. Eu faço isso até com os voluntários. Já expliquei isso lá na igreja. Às vezes você tem a opção de ter 20 cores de um negócio. Se a gente já pega as melhores 2, 3 cores, aí você leva para os voluntários te ajudarem a decidir qual é a melhor cor. Eu pego 2, 3. E fica fácil. Normalmente levo já 2, que fica muito mais fácil. Do A ou do B. Então faça isso. Vai ficar muito mais fácil. E deixe Deus sustentar o seu posicionamento. Peça a Deus o espírito de excelência, o espírito de sabedoria,
sobre a sua vida para que você seja excelente, os seus negócios se destaquem, a sua liderança se destaque pela excelência, que as pessoas falem o quanto você é excelente. Vai lá que o fulano resolve, vai lá que a fulana resolve, ele é excelente, ele vai te dar uma dica boa. Então, até o Romário comentou aqui que quando ele começou a ser excelente, a vida dele mudou. Então, seja excelente em tudo que você fizer com todos os clientes o tempo inteiro. Vale a pena. Excelência é um espírito. Ore por ele. Peça a Deus para você ter essa excelência, para que sua vida mude. O espírito de excelência não acelera apenas resultados. Ele sustenta uma liderança. E é verdade. Porque um vai falando para o outro, que fala com o outro, que fala com o outro. E aí, com isso, você vai se destacando no meio da multidão. Então, é sobre isso. Hoje nós falamos sobre Daniel e o espírito de excelência. Então, gente, que prazer estar aqui com vocês. Nessa 7ª live da minha vida, né? E consagrando o mês de julho, para que Deus nos abençoe muito, muito, muito. Obrigado, Felipe. Que bom que você gostou dessa palavra de hoje. Fico feliz. Vocês gostaram, gente? Me fala aqui se vocês gostaram dessa palavra, se ajudou vocês com isso. Depois eu vou colocar lá no grupo algumas dicas para vocês sobre excelência, tá? O que você pode fazer para ser excelente? E aí, para que você possa viver uma excelência o tempo inteiro com todos os clientes e se destacar dos outros. Se destacar das pessoas que vendem açaí, se destacar das pessoas que são contadores, se destacarem das outras lojas, se destacarem da pessoa que faz unha. Ser excelente é um espírito de Deus. Ore por ele e estude para que você faça coisas diferentes, tá? Obrigado, Eline. Muito obrigado. Bom saber disso. Então, espírito de excelência. Então, estamos consagrando hoje o nosso mês de julho. Vou orar aqui com todo mundo. Mas antes, lembrando que nós temos um grupo, tá? Lá no WhatsApp. O link está na bio do meu Instagram. Lá a gente conversa, troca algumas ideias. Eu, como complementei, né? Tive, inclusive, confirmação sobre um livro que estou lendo. Amei a live, pastor. Obrigado. Qual que é o livro? Comenta aí, Fabiane. Nós temos um grupo e aí lá a gente troca algumas ideias. Já mandei algumas informações. Perfeccionismo não é excelência. Não é. Não é excelência. Aí lá já mandei algumas informações sobre valores, né? Para construção de missão, visão e valores. Já mandei algumas informações sobre valores. E também vou mandar sobre missão, visão, para vocês construírem isso da empresa de vocês. Porque a partir de quando vocês têm essas informações, fica mais fácil de montar até metas, né? Porque as metas não vão sair dos valores e da missão da empresa de vocês. Então, eu vou mandando essas informações e vamos comentar hoje um pouco sobre excelência, tá? O que você acha de excelente? Algum exemplo de excelência que você já viu aí no mercado que você pode replicar e pode lhe dar alguma ideia de algo que você viu como excelente? E também algumas práticas que você pode fazer para ser excelente, tá? A primeira prática é ore. Ore e peça a Deus o espírito de excelência. O mesmo espírito de excelência que ele deu a Daniel, ele pode dar para você também. Ele pode me dar esse espírito de excelência. E buscar no mercado quem está se destacando no mercado para que você possa pegar ideias dessas pessoas e fazer e replicar dentro da sua empresa também. Fabiane colocou aqui que o livro é A Raiz da Rejeição. Bom, tá? A Raiz da Rejeição. Eu conheço esse livro, eu acho que é da Joyce Meyer esse livro, né? Muito bom, parabéns. Indico, inclusive, lerem esse livro, tá? Vamos orar? E quem ainda não fez suas metas, tá? Vou deixar aqui uma coisa, quem não fez suas metas do ano de 2026 ou tem dificuldades em montar as suas metas,
A Tayla, minha esposa, sábado agora, ela vai fazer uma imersão ensinando a fazer metas. A projetar suas metas para esse ano, mas cumpri-las. Não é fazer metas aleatórias. É fazer metas que são escaláveis. Fazer metas que você não enxergava. Às vezes uma área da sua vida. São 11 áreas na nossa vida. Você sabia que você precisa de construir metas para todas essas áreas? Aí Jefferson, mas eu vou construir metas na minha área espiritual? Claro! Claro que vai. Então ela vai ensinar a fazer isso, a construir essas metas. E a Fabiana está falando, eu não fiz as minhas ainda. Então dá tempo de você fazer suas metas, Fabiana. Vou mandar lá no grupo. Se você não tá, entre para o nosso grupo, que eu vou colocar o link dessa imersão que ela vai fazer sábado agora, dia 10, que vai ensinar a montar as metas. Você já vai construindo as suas metas e ela vai falando como construir. Então você já vai construindo isso junto com ela. Não deixa passar essas oportunidades. Por quê? Senão o nosso ano fica igual o Zeca Pagodinho. A gente vai deixando a nossa vida levar. E nós não fomos chamados para isso. O espírito de excelência não nos deixa levar a vida nesse formato. Metas são importantes. Elas definem muitas coisas. Deus pede para que fazermos metas. Então, até o pastor Pedro brinca muito a respeito de... existe na Bíblia o livro de Números. Então, Deus gosta de metas, de números. Então, faça isso. Entra para o grupo, tá? Que eu vou colocar esse link lá. Você, quem quiser participar no sábado dessa imersão com a Tayla, vocês podem participar dessa imersão com ela e aprender a fazer metas. Vai ser muito importante para sua vida, Fabiana, de verdade, tá? Para você não viver o Zeca Pagodinho deixando a vida te levar, tá? Então vamos orar agora? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma live. Nós queremos consagrar e te entregar nas suas mãos o nosso mês de julho, Pai. Nós sabemos que o Senhor já desenhou esse mês, que o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer no nosso mês de julho. Mas nós queremos te entregar. Nós queremos não sermos quem força, quem quer fazer as coisas de qualquer jeito. Nós queremos entregar nas suas mãos que já desenhou tudo, Pai. Assim como o Senhor levantou Daniel, nós te pedimos, forma em nós um espírito de excelência. Nos dê o espírito de excelência. Da mesma forma que o Senhor deu a Daniel, nos dê o espírito de excelência. Queremos ser excelentes, Pai. Aonde fomos plantados, aonde estamos hoje, nós queremos ser excelentes. Nos mostre como podemos ser excelentes, Pai. Como deve ser a nossa postura. Como deve ser as nossas falas. Tudo isso faz parte da excelência. Nos ensine a sermos excelentes. Que nossas decisões nasçam da integridade. Que nosso trabalho seja feito com inteireza. E que nossos resultados sejam sustentados pelo nosso caráter. Livra-nos de negociar quem somos por causa de oportunidades, posições ou reconhecimento, Pai. Nos dê firme a nossa identidade, Pai. Ensina-nos a prosperar sem nos contaminar, sem nos vender, a liderar sem perder a nossa essência e a crescer sem abandonar os teus princípios, Pai. Que os seus princípios, Deus, sejam inegociáveis. Que onde colocarmos as mãos haja sabedoria, haja clareza e haja responsabilidade. Que nossa liderança gere vida e que nossa excelência seja testemunho silencioso da tua presença, Pai. Nós declaramos que não dependemos de sistemas nem de cenários favoráveis, mas do Senhor que nos governa por dentro. É do Senhor que nós precisamos. Receba o nosso mês de julho, receba a nossa entrega, alinhe nosso coração e sustenta a nossa jornada, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê conhecimento e nos dê graça. Independente, Pai, de como esteja o cenário político, econômico do nosso país. Não é o Lula
que nos governa, não é o Bolsonaro que nos governa. Nós somos governados pelo Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós consagramos o nosso mês de julho nas suas mãos e te pedimos, não nos deixe distrair, Pai. Não nos deixe distrair em nome de Jesus. Que a gente esteja focado rumo à meta, rumo ao que o Senhor propôs no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós consagramos esse mês de julho para a honra e para a glória do seu nome. E julho será um excelente mês nas nossas vidas. Começando um novo semestre do ano de 2026. Nós entregamos esse mês de julho nas suas mãos e cremos, Pai, que será um mês maravilhoso, um lindo mês para vender muito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, um lindo mês para bater as metas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te entrego cada uma dessas vidas que estão aqui nessa live de hoje. Que elas possam ser ricamente abençoadas em tudo que elas fizerem, que elas possam ser prósperas em tudo que elas fizerem, em nome do Senhor Jesus, em que elas sejam excelentes. Derrame sobre nós o espírito da excelência, derrame sobre nós o espírito da sabedoria e entendimento e o espírito da excelência. Abunde, abra essas comportas do céu sobre as nossas vidas e derrame sem medida o espírito de excelência, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Amém, amém e amém. Amém, seus lindos, seus maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. Mais uma live, nossa 7ª live. Aprendemos sobre Daniel e o espírito da excelência. Muito obrigado pelo carinho. Quem não entrou no grupo, entre lá no grupo, o link está na minha bio. Que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre excelência, tá? O grupo vai ficar aberto para a gente trocar essas ideias aí. Entrem lá, façam parte, encaminhem para outras pessoas. E, novamente, quem não fez suas metas desse ano, ainda há tempo de fazer essas metas. Ah, Jefferson, não sei fazer. Entra lá no grupo que eu vou mandar o link. Que sábado a minha esposa, a Tayla, ela é especialista nisso, em fazer metas, em trabalhar com metas. Ela vai dar uma aula maravilhosa, uma imersão maravilhosa, ajudando a montar metas, metas claras, metas reais, metas que você vai conseguir bater. Para você sair daquelas metas assim, ganho 5 mil, quero ganhar 50 mil no final do ano. Né? Tem coisas que são escaláveis, então ela vai te ajudar a montar metas que são escaláveis, para que você possa chegar no final de 2026 com metas batidas, alcançadas, vencidas. Amém? Então, entra lá no grupo, o link está na minha bio. Um grande beijo para vocês. Amanhã, às 7h45 da manhã, nós estaremos de volta, né? 7h45, que é o horário do empreendedor, do líder. Então, eu estou esperando você. Vem, traz mais um. E é sobre isso. Nós vamos avançar e crescer como nunca em 2026, porque nós já começamos o ano aprendendo. Um grande beijo, Deus abençoe e até amanhã.